Bom dia, mais uma vez estamos aqui juntos e, se Deus quiser, domingo que vem, pelo menos um grupo de nós poderá estar presente aqui no nosso espaço. Após 2 para 3 meses a gente orando, conversando como liderança, considerando o nosso retorno presencial aos domingos, porque em grupos menores nós já começamos a fazer isso desde outubro. Nós planejamos para 13 de dezembro o nosso retorno. Ficamos um pouco apreensivos diante de medidas que estão sendo tomadas pelos governos a respeito do aumento dos casos e das mortes. Como a nossa cidade não foi... a situação não se alterou muito, pelo menos, não houve mudança nos protocolos, na flexibilização. Nós pudemos manter esse plano de 2, 3 meses atrás. Dia 13, nós teremos uma celebração pela manhã, com um número restrito, assim como as demais serão também. Então, durante a semana, nós daremos todas as informações, os protocolos, as condições, aquilo que será possível e permitido, inclusive um cadastro para que você possa confirmar a sua presença. Nós só poderemos receber as pessoas que tiverem os seus nomes confirmados, porque dependendo do número de confirmados nós teremos que confirmar o número específico de pessoas, o número máximo. E aí quem não puder domingo, caso nós cheguemos neste número máximo, nos outros encontros haverá essa possibilidade, que já temos inclusive marcado também, 18, 19 e 20 de dezembro, sexta-noite, sábado à noite, domingo pela manhã, serão celebrações de Natal. E no domingo à noite, de uma forma muito especial, muito cara para nós, nós pretendemos ir até os nossos idosos no domingo à noite, no domingo do dia 20. Isso também vai ser programado, combinado. Queremos fazer uma surpresa aos nossos queridos, às nossas queridas idosas, nesse tempo tão especial de Natal, mas também de tantas restrições. Então vamos continuar orando, caminhando de forma séria, responsável, no sentido daquilo que a gente entende que Deus está nos permitindo. E nós vamos, neste momento, refletir um pouco. Estamos diante da mesa do Cordeiro. Nós estamos aqui para celebrar a ceia memorial, nos lembrando e brindando a aliança do Senhor conosco. Ele disse que nos serviria e nos serviu. Ele disse que nos amaria e nos amou. Ele disse que a nós daria vida e nos deu vida. Nós estamos aqui por causa da aliança que Ele fez por nós, cumpriu e cumprirá, e é uma aliança eterna. Deus é um Deus que a aliança que Ele faz, Ele não descumpre, Ele não quebra. Então nós estamos diante desta mesa, nós estamos hoje num dia muito especial, ao menos para mim, para minha família, eu acredito que para mais pessoas, para aqueles que não se lembram, eu recordo. Hoje completa, exatamente hoje, dia 6 de dezembro de 2020, 5 anos que a igreja impôs as mãos sobre mim, sobre a Gláucia, a Lara na época, e pedindo para que Deus nos abençoasse a conduzir, a estar à frente, com mais pessoas, evidentemente, mas estar à frente da igreja. Hoje completa 5 anos, momento especial. Momento também especial em que nós estamos vivendo como igreja, em que nós estamos entendendo que Deus está falando para nós. Cresçam, amadureçam, aprofundem convicções, firmem verdades nos seus corações e nas suas ações. Nós estamos vivendo este momento como igreja, então um momento também muito peculiar, muito sério, de muita responsabilidade, de muito temor diante do Senhor. Então, diante da mesa, diante de um dia especial como o de hoje, diante de um momento tão sério que estamos vivendo como igreja, eu quero ler agora
o texto de Josué, capítulo 24. Eu vou fazer a leitura desse texto. A exposição dele hoje vai ser rápida, não irei demorar muito na exposição desse texto. E nós iremos ceiar ao Senhor em seguida. Josué, no seu capítulo 24, último capítulo do livro de Josué, logo lendo a partir do início do capítulo, do versículo 1. Eu vou dar algumas ênfases nos verbos, vocês vão perceber a ênfase da ação de Deus relatada aqui. Josué 24 diz: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra de além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Então Balaque, rei de Moabe e filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele abençoasse e desse modo os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror adiante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não tiveram plantado. Nós vimos aqui 22 verbos, 21 verbos, 21 ações de Deus para com seu povo. Ele agindo, Ele fazendo, Ele cumprindo, Ele se comprometendo. A partir daqui, Josué fala ao povo: portanto, temam ao Senhor e sirvam-no de coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor,
escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Josué fala ao povo: quanto a mim, eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Pois foi o Senhor, nosso Deus, que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, Ele nos protegeu. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é o Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que Ele lhes fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu decretos e estatutos para obedecerem. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo de um carvalho junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo: esta pedra ouviu tudo o que o Senhor nos disse. Ela será testemunha contra vocês se não cumprirem o que prometeram a Deus. Então Josué se despediu de todo o povo e cada um voltou para a terra que havia recebido como herança. Aqui nós vimos essa descrição, inclusive com vários nomes, alguns deles muito estranhos a nós, mas Josué disse ao povo: sirvam ao Senhor, joguem fora os seus ídolos. Eu e a minha família, eu e os meus, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué, junto com Calebe, foram apenas 2 dos 12 espias, aqueles que foram espionar a terra de Canaã para que lá pudessem entrar e tomar conta daquilo que Deus havia prometido a eles. Eles passaram lá 40 dias, esses 12 homens voltaram com todas as informações possíveis para Moisés. E os 10, tirando Calebe e Josué, disseram: sem chance, não vai dar, eles são muito fortes, o que eles têm lá a gente não vai conseguir conquistar. E Calebe e Josué disseram: vamos em frente, vamos juntos, o Senhor nos prometeu, nós vamos conseguir. De maneira que o povo, para cada dia que os espias viveram lá naquela terra, ficaram naquela terra, para cada dia 1 ano o povo ficou no deserto, 40 anos então, até que todos morressem e apenas Calebe e Josué pudessem entrar na terra prometida pelo Senhor. E Josué foi o sucessor de Moisés na liderança do povo, povo que durante todo o tempo oscilou entre momentos altos e baixos, momentos entre fidelidade ao Senhor e rebeldia ao Senhor. E aqui esse relato que nós lemos é um relato da vida de Josué já bem avançada, próximo da sua morte.
E ele faz isso, ele reúne todo o povo e chama o povo novamente para a aliança que Deus fez com eles e para que eles respondessem a essa aliança. Por isso eu repito, ele disse, sirvam ao Senhor, joguem fora os seus ídolos, e porque eu farei isso, eu e a minha família nós vamos fazer isso. Ídolo é tudo aquilo que nós alçamos ao status de Deus. Isso é ídolo. Mas só que somente o Senhor, Ele se deu. Um ídolo não se entrega. Um outro Deus, que é um falso Deus, não se entrega. Somente o Senhor se sacrificou. Somente Ele serviu. Ídolos, outros deuses, falsos deuses, não se entregam, não se sacrificam por nada nem por ninguém, não servem, exigem entrega, esperam sacrifício, desejam ser servidos. Somente Deus morre quando os ídolos matam. São mortos que matam, e quanto mais morto, mais distante do Senhor. E quanto mais morto, mais longe das pessoas. E assim nós vivemos dias em que as pessoas buscam os seus ídolos e vão ficando cada vez mais mortas e, portanto, mais distante das pessoas. Essa semana, um homem na cidade do Rio de Janeiro, que vivia há 4 anos em situação de rua, entra numa padaria para pedir ajuda, não recebe esta ajuda ali por ninguém que ali estava presente e morre dentro da padaria. Morre dentro desse estabelecimento. E o que é feito? Cobrem ele e vida que segue. As pessoas ali fazendo suas compras, a imagem mostra pessoas próximas, sentadas à mesa, se alimentando, enquanto um corpo ali caído, morto, porque não foi assistido, não foi socorrido, não foi acolhido. Somente depois de 2 horas é que a Guarda Civil, a Defesa Civil chega. E assim tem sido nos nossos dias. Ídolos que nós alçamos a estatura, ao status de Deus, ídolos, dinheiro, status, poder, ídolos que fazem com que aqueles que têm o poder para servir não servem, mas brigam por mais poder, travam uma guerra por conta de uma vacina. Todos os governantes aí envolvidos, todos errados, todos, ninguém escapa, ninguém se salva. Ídolos mortos que matam, politizando, polarizando, um assunto tão sério quanto este. Ídolos, poder, status, domínio, que oprime, que faz com que uma pessoa, aqui na nossa cidade, gente, ela foi eleita prefeita da cidade, e às vésperas da sua eleição e dias seguintes também, ela é atacada. O racismo vem com toda a sua força para cima dela. E eu não vou dizer aqui o que escreveram a respeito dela nas redes sociais. Eu já me pronunciei num post e eu me recusei a aqui retratar as palavras daquele que escreveu a respeito dela. Se você quiser procurar, depois procure. Prefeita eleita de Bauru, Suelen Rosim. Vocês vão ver o que os ídolos fazem. A morte que eles promovem. Mas nós estamos aqui. E nós estamos sendo convocados pelo Senhor a servir ao Senhor. Ao Senhor. Nós não estamos aqui para servir uma instituição.
Nós não estamos aqui para servir um corpo de doutrinas. Nós não estamos aqui para servir e atender e responder a uma reputação que nós achamos que temos ou que devemos ter. Porque tudo isso pode ser transformado e vem sendo transformado por muita gente, por boa parte da Igreja de Cristo, em ídolos, mortos que matam. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, apenas e tão somente ao Senhor. E a servir. O Senhor não nos chama para outra coisa, senão para fazer o que Ele fez, serviu. Se nós somos seguidores deste Senhor, nós fazemos e vivemos o que Ele fez e o que Ele viveu. Serviço. Não é um projeto de poder. Não é um projeto de domínio, de opressão. Não é um projeto disso. É um projeto de amor. Deus tem um projeto que é de amar, é de amor. É um projeto de serviço. Quando eu falo desse momento especial que nós estamos vivendo como igreja, nós estamos sendo conclamados pelo Senhor da igreja a servir a cidade de Bauru, a servir esta cidade, esta região. Que nós, Igreja Batista Sul, sirvamos para isso, apenas e tão somente isso, servir, amar as pessoas, libertar e não oprimir. Então, aquilo que Josué falou ao povo naquela situação, naquela ocasião, nós ouvimos dele hoje, chega aos nossos ouvidos hoje, o eco da sua fala. Vocês vão servir ao Senhor. Se vão servir ao Senhor, joguem fora os seus ídolos. Tudo aquilo que vocês têm colocado no patamar, na estatura de Deus. Só que o único Deus que se sacrifica é o Senhor, Pai de Jesus, que se dá por nós. Todos os outros, eles querem, eles nos devoram. Então joguem fora e sirvam vocês e suas famílias, suas casas, ao Senhor, o Senhor. Nós estamos diante da mesa, nós estamos diante dos elementos, que agora nós tomaremos nas mãos pão e cálice, que representam todo o amor do Senhor por nós, todo o serviço dele a nós e a maneira como ele nos libertou. Então nós estamos aqui com muita gratidão ao Senhor. Senhor, obrigado porque existe uma história, existe toda uma história, porque a história da humanidade é uma história de amor, é uma história de serviço, de entrega, de libertação. Obrigado, Senhor. E obrigado, Senhor, porque nós podemos celebrar esta história que nos alcançou, nós fazemos parte dessa história. E nós fazemos parte, queremos reafirmar que queremos continuar fazendo parte dessa história, dizendo ao Senhor hoje, mais uma vez, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos jogar os nossos ídolos fora. E nós vamos juntos, em família, como família, servir ao Senhor, às pessoas, à nossa cidade. Então eu te convido agora, tendo aí preparado pão e cálice, a primeiro tomar o pão nas mãos, lembrando que representa o corpo de Cristo, que foi dado e partido por nós, o sacrifício dele, que atingiu o seu corpo, atingiu quem ele foi, todo ele foi entregue por nós. Então comamos o pão nesse momento. Estamos também com o cálice em mãos e ele representa o sangue de Jesus,
o sangue daquele que foi derramado por nós e que tirou o pecado do mundo. Tudo isso que nós estamos falando só foi possível pelo sangue de Jesus derramado, entregue, vertido por nós, que tirou o pecado, nos possibilitando ser amados e nos colocando de pé para o serviço, para que pessoas pudessem ser libertas. Então nós vamos beber deste cálice, nos lembrando e agradecendo ao Senhor por isso e nos comprometendo da mesma forma. Bebamos. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado porque o Senhor nos amou servindo. Muito obrigado porque o teu serviço gerou libertação. Muito obrigado porque tudo isso fez com que os nossos olhos fossem desvendados e enxergássemos que nós não precisamos de ídolos, que os ídolos são falsos, de que os ídolos eles nos seduzem, mas eles nos aprisionam na verdade. Eles nos coagem, eles nos constrangem a uma vida opressa e oprimida, em que o que apenas nos resta é oprimir quem está próximo a nós também. Nós te agradecemos pela liberdade em Cristo Jesus, que nos coloca em condições de libertos, não viver mais como nós não devemos, não fazer mais o que nós não devemos, mas sim nos coloca diante da vida, respondendo a esta vida com amor, com serviço e com libertação. Senhor, obrigado por esse tempo aqui na Igreja Batista Sul, obrigado por esses últimos anos vividos, e maior do que a alegria do que se foi vivido, é a grande expectativa do que o Senhor tem para nós pela frente. A expectativa de que nós possamos efetivamente, cada vez mais, ser uma igreja que serve a esta cidade, ser uma igreja que tem algo a dar a esta cidade, que tem algo a contribuir, que tem algo a somar. É isso que nós entendemos que o Senhor está pedindo de nós. Não é uma ideia de um, de dois, de um grupo, mas o Senhor tem dito, falado, tem trazido isso para nós, para que a gente possa responder: sim, Senhor, nós queremos te servir. Nos ajuda, precisamos de ti para jogar os ídolos fora e para que sirvamos nós, as nossas casas e a nossa família de fé ao Senhor, servindo pessoas. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Que bom que nós passamos aqui esse tempo juntos hoje. E se você puder e quiser, eu acho que vai ser muito legal, porque vai mostrar que a gente está junto mesmo. Tira uma foto aí, nessa última música, durante essa última música aí da sua casa, aí com os que estão com você. Posta nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloca lá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esse possa ser o nosso compromisso hoje e daqui para os próximos muitos anos que o Senhor tem colocado diante de nós. E se é certo que para isso nós precisamos dele, e é isso que nós vamos cantar agora: Senhor, nós precisamos do Senhor. Um bom domingo a todos.